Olá, irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Espero que estejam todos bem, aconchegados aí na casa do seu hospedeiro. E hoje nós daremos seguimento ao estudo da semana passada sobre a evangelização discipuladora. No nosso último encontro nós falamos sobre a evangelização. Hoje nós vamos falar sobre o discipulado à luz da grande comissão. O que a Bíblia diz que é um discípulo? O que é um discípulo? Discípulo é toda pessoa que, sendo salva por meio da fé em Jesus Cristo, passa a segui-lo como seu Senhor. Então nós somos discípulos de Cristo. Discípulo é aquele que acompanha os passos do seu mestre ou reproduz os passos do seu mestre. O discipulado ele tem três dimensões, ou seja, ele tem três etapas. Ele tem a etapa do chamado, ele tem a etapa da agregação, o agregar, ou seja, a pessoa é chamada, ela vem para perto, ela é agregada e depois ela é aperfeiçoada. Então são essas três etapas: chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos. O discipulado ele está dentro do que nós chamamos de ações da grande comissão, que é ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Então o ensino e o fazer discípulos é exatamente essa etapa do discipulado. O processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa visando torná-la outro discípulo. O discipulado nada mais é do que você ter o contato com alguém, tá certo? Uma pessoa nova na fé, e fazer disso um relacionamento intencional. Nós acabamos criando vínculos de amizade, acabamos sendo amigos uns dos outros, mas o discipulado ele precisa ter uma intencionalidade. Você não vai acompanhar alguém que está com sérios problemas no seu casamento, por exemplo, sem poder acompanhar e dar conselhos bíblicos para essa pessoa. É claro que o seu contato, a sua preocupação com essa pessoa, ela precisa ter uma intenção de recuperar essa pessoa, de fazer com que ela esteja diante de Deus e que os seus atos sejam justificados por Deus. Então, vez ou outra, mesmo a gente cansado, pega o telefone, dá uma ligadinha para o irmão, pergunta como é que estão as coisas, está tudo bem em casa, com a esposa, com os filhos, com o marido. E isso é uma preocupação intencional. Eu tenho intenção de ajudar aquela pessoa. Dentro do processo da igreja multiplicadora e dentro da questão do discipulado, nós temos o que nós chamamos de relacionamento intencional, que é igual a um relacionamento discipulador. Quando eu discipulo alguém, o meu relacionamento com ela é um relacionamento intencional. O RD é o relacionamento intencional de um discípulo multiplicador com outra pessoa, visando torná-la outro discípulo multiplicador. Queridos, preste atenção. Quando você discipula alguém, não é para você querer mandar nessa pessoa, ser o dono da vida dela, dizer para essa pessoa que você é um líder e que essa pessoa tem que ter obediência e ser fiel a você. Não é isso. Relacionamento discipulador, relacionamento intencional é fazer com que essa pessoa amadureça na fé, amadureça na cristandade, amadureça como um crente fiel ao Senhor Jesus, para que ela possa fazer isso com outros. O que a gente percebe na igreja brasileira hoje, queridos, é que os crentes eles estão cada vez mais infantis, eles estão cada vez mais imaturos. Então todo mundo se ofende quando diz uma palavra que não lhe agrada, ou alguém se ofende quando o pastor fala alguma coisa que você acha que está falando com você. Isso é falta de maturidade, queridos. Isso é falta de crescimento cristão. Sabe por quê? Porque falta discipulado. As pessoas estão se convertendo na igreja, não estão sendo orientadas biblicamente. A orientação bíblica, queridos, apenas no domingo no sermão não é suficiente. Isso precisa perdurar durante toda a semana. Você precisa caminhar com a pessoa, você precisa instruir a pessoa no seu dia a dia.
Fazer discípulos, ele implica em criar e aprofundar um relacionamento. Nós precisamos conhecer de fato as pessoas. Nós precisamos orar por elas, fazer por elas aquilo que o nosso Senhor Jesus fez lá atrás com os seus discípulos. Caminhou com eles, dormiu com eles, almoçou, jantou, passou frio, passou fome. Quando a gente faz isso com os nossos discípulos, nós ganhamos muito mais autoridade vinda de Deus. O discipulado não é simplesmente uma visita social, querido. Visitar aquela pessoa uma vez na vida, uma vez no mês, uma vez na semana, só para ela prestar contas do que ela tem feito. O discipulado é andar lado a lado com o outro. Quando nós anunciamos o Evangelho e as pessoas têm um interesse pelo Evangelho, a partir desse momento, nós somos cúmplices de tudo que aconteceu. Você não pode simplesmente pegar uma pessoa, essa pessoa precisa aceitar Jesus. Legal. Aí leva para a igreja, o pastor prega, faz o apelo, a pessoa aceita Jesus, pronto, agora já fiz minha parte. Não. O seu trabalho apenas começa. É a partir daí que você vai ensinar essa pessoa a ser um crente maduro. É a partir daí que essa pessoa, aprendendo a ser um crente maduro, conhecendo as Escrituras, conhecendo a Deus, ela vai fazer isso com outra pessoa. E isso vai formando uma cadeia. Uma cadeia. O relacionamento discipulador, ele tem o que nós chamamos de raízes. Existem aqui 6 pontos, e aí a gente usa a palavra raiz como um acrônico, para dizer que o relacionamento, ele é relacionamento, ele é agregar, ele é interceder, ele é zelar pela pessoa, pelo bem-estar da pessoa, é ensinar o Evangelho a essa pessoa e solicitar contas. Todo mundo que a gente evangeliza, todo mundo que a gente discipula, a gente precisa acompanhar essa pessoa e essa pessoa precisa prestar conta dos seus atos. Tenho discipulado algumas pessoas que passaram por alguns momentos difíceis na vida e que me contaram seus problemas, e me contaram seu passado, me contaram seus pecados. E vira e mexe eu tenho tocado no assunto dessas questões que passaram. E aí, irmão? E aí, irmã? Como é que está essa questão? Está tudo certo? Consegue se manter íntegro? Não está vacilando? Não, pastor, está tudo bem. Olha, estou de olho em você. Mas no intuito de zelar pelo bem-estar da pessoa. Zelar, discipular, é exatamente isso. 2 Timóteo 2,2, Paulo vai dizer assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Esse é um princípio básico do discipulado. Ensinar outros homens fiéis, outras mulheres fiéis, para que possam ensinar a outros. Sabemos que estamos fazendo discípulos quando eles começam a se reproduzir. Lembra aquela pessoa que você evangelizou, aceitou Jesus, você caminhou com ela e agora você vê ela fazendo a mesma coisa que você fazia? Se isso já aconteceu, parabéns. Você é um exímio discipulador. Mas se essa pessoa continua com a sua vida pregressa ou cometendo os mesmos delitos que cometia anteriormente, que não se preocupa com as pessoas, talvez você não a tenha orientado corretamente. E precisa urgentemente voltar a fazer isso. Então nós temos os passos para um discipulado intencional. Nós temos que primeiro orar, nós temos que ir, anunciar e discipular, ou criar e aprofundar um RD. À medida que isso vai acontecendo, essa rede vai crescendo. Pessoas discipulando pessoas, que discipulam pessoas, que discipulam pessoas. Então essa rede vai crescendo, vai ampliando, você vai ampliando o seu ciclo, até que você tem uma igreja. Um conjunto de pessoas regeneradas e redimidas, que discipulam umas às outras e que agora seguem um bem maior. Eu quero finalizar nosso estudo fazendo aqui 3 perguntas para você. A primeira pergunta é: quando pensamos em discipulado, qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? Discipulado é simplesmente ministrar um curso bíblico? Ou é um relacionamento discipulador? Em outras palavras, na nossa prática de discipulado,
temos estado mais preocupados com o material ser estudado ou com as pessoas? Não, pastor, toda semana eu vou fazer um estudo bíblico. Você acha que só isso é discipulado? Não, querido. Tem muito mais a se fazer. A segunda questão é: quantas pessoas você já discipulou? Lembra que eu perguntei no nosso encontro passado quantas pessoas você evangelizou? Dessas pessoas que evangelizou, quantas você discipulou? Quantos crentes novos na fé que você tomando decisões, domingo após domingo, você tem se aproximado dessas pessoas para acompanhá-la? Alguém que você acompanha na fé e essa pessoa presta contas a você? Se você está discipulando alguém, essa pessoa tem prestado contas a você? Tem confiado em você? E a minha última pergunta para você é: e você? Você que é um discípulo, você que tem discipulado pessoas, você tem um discipulador, você tem um mentor, alguém que o acompanhe? Você consegue conversar com o seu pastor ou alguém próximo com seus problemas também e pede conselhos? Você tem procurado sua liderança? Você tem procurado seus líderes? Você tem procurado alguém que você confie para compartilhar aquelas coisas que estão escondidas aí no seu coração? Eu e você nós precisamos de alguém. A palavra de Deus nos orienta a termos duas pessoas na nossa vida. Um Paulo, alguém que é o nosso mentor, e um Timóteo, alguém que eu possa discipular. Com isso nós finalizamos esse estudo, esse breve estudo, e nesse momento eu queria fechar com uma oração. Normalmente eu oro no início, mas hoje eu quero orar no final por um motivo bem simples. Você que é um discipulador e você que é um discípulo precisa colocar a oração em primeiro e em último lugar. Nós temos que ser cercados por oração. Orar ao chegar, orar no meio, orar ao sair, estar sempre cercado de oração. Porque a oração é que nos move em direção a Deus. Então, nos outros encontros eu orei no início, hoje eu quero orar no final, porque a oração ela tem que estar em todas as áreas da nossa vida. Baixe sua cabeça e ore comigo nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por esse grupo, pela pessoa que está hospedando, pelos líderes. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê força, disposição em alcançar pessoas, em discipular pessoas. E também queremos te pedir, Senhor, que o Senhor levante alguém de confiança, em que possamos pedir conselhos, pedir ajuda, ser discipulado, aprender mais da palavra de Deus através da experiência de pessoas mais experientes. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Deus, é que eu te peço, agradeço e oro, em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Então não esqueça, discuta entre o grupo essas 3 perguntas. Deus te abençoe.